Era uma tarde de quinta-feira no Café Harmonia, um dos pontos mais badalados do centro da cidade. O ambiente moderno, com suas paredes de tijolo aparente e luzes de LED coloridas, fervilhava com jovens profissionais tomando café especial e influenciadores criando conteúdo para suas redes sociais. O palco pequeno no canto do estabelecimento estava vazio, aguardando o músico da noite. Foi então que ele entrou. Um senhor de aproximadamente 70 anos, cabelos grisalhos despenteados pelo vento, usando um paletó marrom que já havia visto dias melhores e um chapéu fedora levemente amassado. Suas mãos calejadas seguravam uma pasta de couro desgastada, e seus olhos azuis brilhavam com uma serenidade que contrastava com a agitação ao seu redor. O homem se dirigiu diretamente ao piano no palco, ignorando os olhares curiosos. Alguns clientes pararam de conversar, intrigados pela figura deslocada no ambiente. Marina, uma influenciadora de 22 anos com mais de 500 mil de seguidores, ergueu os olhos do celular por um instante, depois voltou a rolar o feed do Instagram, claramente desinteressada. Com licença, disse o senhor ao se aproximar do gerente, Carlos, um homem de 40 anos sempre impecavelmente vestido. Seria possível tocar algumas músicas? Não cobrarei nada, apenas gostaria de compartilhar um pouco de música. Carlos hesitou, olhando ao redor para os clientes jovens e modernos. Olha, senhor, nós geralmente temos músicos mais contemporâneos aqui. Talvez não seja bem o público para. Por favor, insistiu o idoso com um sorriso gentil. Apenas uma música. Se não agradarem, eu paro imediatamente. Antes que Carlos pudesse responder, um grupo de universitários no canto começou a rir. Deixa o vovô tocar, gritou um deles, provocando risos dos amigos. Aposto que vai ser parabéns para você. Carlos, constrangido mas querendo evitar uma cena, acenou com a cabeça. Está bem, mas apenas uma música. O senhor caminhou até o piano com passos firmes, ajustou o banco e abriu a tampa cuidadosamente. Suas mãos se posicionaram sobre as teclas com a familiaridade de décadas de prática. Então, começou. As primeiras notas emergiram suaves e delicadas, uma melodia que parecia vir de outra era. Era uma valsa lenta, melancólica, com harmonias complexas que se entrelaçavam como fitas de seda. A música tinha algo de nostálgico, lembrando salões de baile de épocas passadas e romances perdidos no tempo. Que música brega, sussurrou uma jovem para a amiga. Parece trilha de filme antigo. Música de elevador, riu outro cliente, fazendo gesture de dormir. Marina nem sequer levantou os olhos do celular, onde editava uma foto de seu latte com arte em espuma. Ao redor dela, outros clientes cochichavam e alguns começaram a rir abertamente. Sério, que sono, comentou um rapaz de óculos escuros mesmo dentro do café. Alguém avisa para o titio que não estamos em 1950? Carlos se aproximava do palco, claramente preparando-se para interromper a apresentação. O constrangimento era palpável, e alguns clientes já demonstravam impaciência, olhando para os celulares ou conversando mais alto para abafar a música. Mas a melodia continuava, crescendo em intensidade e beleza. O pianista fechou os olhos, completamente absorto em sua arte, alheio às reações da plateia. Suas mãos dançavam sobre as teclas com uma precisão e emotividade que apenas décadas de dedicação poderiam proporcionar. Foi então que Marina parou de mexer no celular. Algo na melodia havia chamado sua atenção, uma progressão harmônica específica, uma modulação que lhe soava estranhamente familiar. Ela franziu a testa, concentrando-se na música. De repente, seus olhos se arregalaram. Com dedos trêmulos, ela abriu o aplicativo de reconhecimento musical e aproximou o telefone do piano. A tela carregou por alguns segundos que pareceram eternos. Não pode ser, murmurou para si mesma. O resultado apareceu na tela. Flores Esquecidas, composição de Emanuel Rosenberg. Marina quase derrubou o celular. Com movimentos frenéticos, ela começou a pesquisar no Google, suas mãos tremendo visivelmente. Artigo após artigo aparecia na tela. Emanuel Rosenberg, o gênio incompreendido da música clássica moderna. Flores Esquecidas, a composição que inspirou uma geração. Emanuel Rosenberg, 50 anos de royalties milionários. Marina leu rapidamente. Emanuel Rosenberg, compositor nascido em 1954, é considerado um dos maiores talentos musicais do século XX. Sua composição Flores Esquecidas, escrita em 1987, tornou-se uma das peças instrumentais mais licenciadas da história, gerando mais de US$ 80 milhões em royalties ao longo de 3 décadas.
A música foi trilha sonora de dezenas de filmes premiados, comerciais icônicos e é considerada uma obra-prima da música contemporânea. As mãos de Marina tremiam tanto que ela quase não conseguia segurar o telefone. Ela olhou para o palco, onde o senhor continuava tocando, completamente concentrado em sua arte. Então voltou para a tela e encontrou uma foto. Emanuel Rosenberg aos 45 anos, cabelos escuros, sem os óculos que agora usava, mas inequivocamente a mesma pessoa que estava tocando no palco. Meu Deus, sussurrou ela, levantando-se bruscamente da cadeira. É ele! É o Emanuel Rosenberg! Sua voz saiu mais alta do que pretendia, e algumas pessoas ao redor se viraram. Marina, ainda em estado de choque, gritou novamente. Gente! Vocês sabem quem é esse homem? É o Emanuel Rosenberg. Ele é o compositor de Flores Esquecidas. O café inteiro parou. Conversas cessaram abruptamente, copos ficaram suspensos no ar, e todos os olhos se voltaram para Marina, depois para o pianista. Quem é Emanuel Rosenberg? Perguntou alguém. Marina, ainda tremula, começou a ler em voz alta de seu celular. Emanuel Rosenberg é um dos compositores mais influentes vivos. Flores Esquecidas foi trilha sonora do filme Memórias de Outono, que ganhou o Oscar. A música dele está em mais de 200 filmes e comerciais. Ele é multimilionário. Um silêncio sepulcral tomou conta do ambiente. No palco, o senhor, Emanuel, continuou tocando por mais alguns compassos antes de gentilmente concluir a peça. Ele abriu os olhos e sorriu para a plateia, como se nada tivesse acontecido. Carlos, o gerente, estava pálido como papel. Os universitários que haviam zombado momentos antes agora pareciam querer desaparecer sob as mesas. A jovem que havia chamado a música de brega cobriu o rosto com as mãos, mortificada. Senhor Rosenberg, gaguejou Carlos, aproximando-se do palco. Nós, não sabíamos. Emanuel sorriu calorosamente. Não há problema algum, meu jovem. A música deve ser julgada por si só, não pelo nome de quem a compôs. Marina, ainda em estado de choque, se aproximou timidamente. Senhor Rosenberg, eu sou sua fã há anos. Uso sua música em todos os meus vídeos, quer dizer, as versões livres de direitos autorais. Nunca imaginei que um velho como eu ainda tocasse por aí, riu Emanuel. A música não envelhece, querida. Apenas as pessoas param de escutar com o coração. Telefones celulares começaram a surgir por todo o café. Clientes gravavam vídeos, tiravam fotos, postavam em stories. A atmosfera havia mudado completamente, de desdém e constrangimento para reverência e admiração. Um dos universitários que havia zombado se aproximou, claramente envergonhado. Senhor, eu peço desculpas pelo que disse. Não sabia. E se soubesse, mudaria alguma coisa? Perguntou Emanuel gentilmente. A música que você ouviu é a mesma, independente de quem a compôs. Se não tocou seu coração antes, não deveria tocar agora apenas por saber meu nome. O jovem ficou vermelho, sem saber o que responder. Carlos, ainda tentando se recuperar do choque, gaguejou. Senhor Rosenberg, seria uma honra se o senhor pudesse, quer dizer, se quisesse tocar mais algumas músicas. Claro, pagaríamos o que for necessário. Emanuel riu suavemente. Não vim aqui para ganhar dinheiro, meu jovem. Vim porque amo tocar e amo ver como a música afeta as pessoas. Mas talvez possa tocar mais uma. Ele voltou ao piano e começou outra composição, desta vez uma peça mais conhecida. Gradualmente, vozes começaram a se juntar ao café conforme clientes reconheciam a melodia. Era a trilha sonora de um comercial famoso que havia marcado uma geração inteira. Marina postou um vídeo em seus stories. Gente, não acreditam onde estou. Emanuel Rosenberg, o gênio por trás de Flores Esquecidas, está tocando ao vivo no Café Harmonia. O homem que todos zombaram é um dos compositores mais importantes vivos. Em questão de minutos, o vídeo viralizou. Pessoas começaram a chegar ao café, atraídas pelas postagens nas redes sociais. O estabelecimento, que momentos antes estava com movimento normal, agora estava lotado. Durante a segunda música, Emanuel fez uma pausa e se dirigiu à plateia. Sabem, criei Flores Esquecidas numa época muito difícil da minha vida. Havia perdido minha esposa, estava endividado, e ninguém queria ouvir minhas composições. Escrevi essa música numa noite de insônia, pensando em todas as memórias bonitas que achava que estavam perdidas para sempre. O café estava em silêncio absoluto, todos pendentes de cada palavra. A música só ganhou reconhecimento anos depois,
quando um jovem diretor de cinema ouviu numa apresentação que fiz numa pequena igreja. Ele disse que a melodia contava uma história que as palavras não conseguiam expressar. Hoje, 40 anos depois, ainda me emociono cada vez que a toco. Uma senhora nos fundos do café secou uma lágrima. Jovens que minutos antes estavam no celular agora prestavam atenção total ao homem no palco. A arte tem o poder de transformar não apenas quem a cria, mas quem a recebe, continuou Emanuel. Mas para isso acontecer, precisamos estar dispostos a escutar com o coração aberto, sem preconceito sobre idade, aparência ou expectativas. Ele olhou especificamente para os universitários que haviam zombado, sem julgamento, apenas com compreensão. Quando era jovem, eu também julgava a música pela aparência dos músicos. Achava que só quem se vestia de determinada forma ou tinha determinada idade poderia criar algo relevante. Perdi muitas oportunidades de aprender por causa desses preconceitos. O rapaz de óculos escuros, que havia feito comentários sobre Titio, se levantou e se aproximou. Senhor Rosenberg, posso pedir desculpas pessoalmente? O que disse foi completamente desnecessário e preconceituoso. Emanuel desceu do palco e estendeu a mão. Aceito suas desculpas, mas mais importante, que lição você tira disso? Que nunca devo julgar arte ou artista pela aparência, respondeu o jovem, sinceramente arrependido. Exato. E isso vale para muito mais do que música, sorriu Emanuel. Carlos se aproximou novamente, desta vez com reverência total. Senhor Rosenberg, seria possível o senhor nos contar como compôs Flores Esquecidas? Nossos clientes adorariam ouvir. Emanuel olhou ao redor do café, vendo rostos curiosos e interessados onde antes havia desdém e impaciência. Claro, mas primeiro, deixe-me tocar a versão completa da música, como foi originalmente concebida. Raramente tenho a oportunidade de apresentá-la integralmente. Ele voltou ao piano, ajustou sua postura e começou novamente. Desta vez, a plateia estava em silêncio reverente. A música fluía com uma intensidade emocional que preencheu cada canto do café. Harmonias complexas se desenrolavam como uma história sem palavras, levando os ouvintes numa jornada emocional profunda. Durante os 15 minutos que durou a apresentação completa, ninguém se mexeu. Telefones foram esquecidos, conversas cessaram completamente. Era como se o tempo tivesse parado para permitir que aquela obra-prima fosse verdadeiramente apreciada. Quando a última nota ecoou pelo café, um silêncio respeitoso permaneceu por alguns segundos antes que aplausos calorosos explodissem por todo o ambiente. Não eram aplausos educados ou obrigatórios, mas genuína admiração por uma apresentação extraordinária. Marina tinha lágrimas nos olhos. Nunca ouvi nada tão lindo na minha vida, disse ela, ainda aplaudindo. Emanuel se levantou e fez uma reverência simples. Obrigado. Essa é a reação que toda música merece, ser ouvida sem preconceitos, com o coração aberto. Ele então contou a história por trás da composição, como a havia criado numa noite solitária após a morte de sua esposa, como havia sido rejeitada por dezenas de gravadoras, como finalmente encontrou reconhecimento através de um jovem cineasta visionário, e como a música havia tocado milhões de vidas ao redor do mundo. O mais irônico, concluiu Emanuel, é que inicialmente eu estava envergonhado da música. Achava que era velha demais, que não combinava com as tendências da época. Quase a joguei fora várias vezes. E agora ela é considerada atemporal, observou Marina. Exatamente. A arte verdadeira transcende épocas e modas. O que importa não é se algo soa moderno ou antigo, mas se toca a alma humana. Quando Emanuel finalmente se preparou para partir, o café inteiro se levantou numa ovação. Carlos insistiu para que não cobrasse nada e ainda ofereceu um convite permanente para tocar sempre que quisesse. Obrigado pela hospitalidade, disse Emanuel, colocando seu chapéu amassado. E obrigado pela lição. Vocês me lembraram porque amo fazer música, não pela fama ou dinheiro, mas pelos momentos genuínos de conexão humana como este. Ao sair do café, Emanuel parou na porta e se virou uma última vez. Lembrem-se, na próxima vez que virem alguém diferente tentando compartilhar sua arte, escutem primeiro com o coração. Vocês podem estar perdendo a oportunidade de presenciar algo extraordinário. E com essas palavras, o compositor milionário que havia sido zombado por sua aparência despretensiosa desapareceu na multidão da cidade, deixando para trás um café cheio de pessoas transformadas pela música e pela lição de vida que haviam acabado de vivenciar. Marina postou um longo texto em suas redes sociais naquela noite. Hoje aprendi que genialidade não tem idade, aparência ou dress code. Quase perdi a chance de presenciar uma apresentação histórica por causa dos meus preconceitos.
Que isso sirva de lição para todos nós. Arte verdadeira merece ser ouvida, independente de quem a apresenta. O vídeo da apresentação viralizou nas redes sociais, mas mais importante que a viralização foi a reflexão que gerou sobre preconceito, julgamento e a importância de escutar com o coração aberto. O Café Harmonia se tornou conhecido como o lugar onde Emanuel Rosenberg fez uma das suas apresentações mais memoráveis, e a história se tornou lendária no mundo da música. E Emanuel Continuou tocando em pequenos locais pela cidade, sempre de forma espontânea, sempre lembrando as pessoas que a verdadeira música não precisa de holofotes para brilhar, apenas de corações dispostos a escutar.